nunca conseguiremos una transformación del sistema educativo si no somos conscientes de que la resistencia al cambio es consustancial al ser humano. Eu estou e eu estarei cada vez mais em mais lugares, através da tecnologia. Quando eu vou para o local, é para eu impactar localmente. Você não pode ter um modelo que está na cabeça do José, do João ou do Fábio, né? Quer dizer, os modelos acadêmicos têm que refletir um contexto, uma mentalidade, uma cultura, né, desses jovens. A gente tem uma geração chegando em sala de aula, principalmente no ensino superior, extremamente acostumadas ao mundo digital, às suas facilidades, às suas capacidades. Esse é um dos legados que eu acho super importante, essa interconexão e o acesso a quem está fazendo coisa nova. O grande desafio que temos hoje na inovação do setor de educação, principalmente a inovação disruptiva, que o que mais está sendo feito são inovações incrementais. Você pega o que você já fazia e melhora, entende? Você estava dando uma aula virtual e agora você consegue fazer aquele professor aparecer com um holograma dele num outro espaço. É um incremento fantástico, mas é um incremento ainda da mesma aula virtual que ele está dando, né? Quando você entra para uma inovação disruptiva, fica mais difícil, claro, se enquadrar no processo regulatório. Mas a nossa experiência tem nos mostrado, primeiro, que a estrutura de pensamento acadêmica tradicional vem usando as barreiras regulatórias como elemento de defesa para não inovar. Colocando assim, isso não vai dar no MEC, isso as comissões de avaliação não vão aceitar, isso pode pôr em risco a nota do curso, o reconhecimento do curso, e isso pode não estar adequado ao preparatório para o ENAD. Então, essa desculpa da burocracia, né, do regulatório tem sido usada pelo esse pensamento tradicional da academia. Com isso, não estou dizendo que essa burocracia não exista. Quando nós fizemos um projeto piloto inovador aqui em Foz do Iguaçu, nós tínhamos uma dimensão do que íamos enfrentar com essas inovações disruptivas que fizemos, né? E fizemos a interlocução correta com os órgãos reguladores, entende? Todos eles foram receptivos, toda a nossa interlocução foi bem sucedida. Eu diria que no final das contas esse foi o nosso menor problema, tá? Para inovar. Nosso maior problema foi o establishment estabelecido no modelo mental da academia. Este sim, uma barreira muito maior do que o próprio processo regulatório. Me matriculei na instituição, eu passo a ser aluno quando eu começo a estudar de fato. Antes disso, eu sou apenas o cliente. E aqui já tem uma quebra muito grande das instituições, né? Nesse primeiro engajamento, nessa primeira ativação do aluno para que eu vire, de fato, aluno. E, naturalmente, esse desafio é muito maior no digital, né, no ensino à distância, do que no presencial, em que o aluno vai para a faculdade, ele entra na sala de aula, automaticamente ele vira aluno. Qual que é a jornada do meu cliente? Qual que é a jornada do meu colaborador? Então, qual é o ponto? Quais são os atritos que nós temos em cada situação? E eu vou discutindo e resolvendo coletivamente por que isso aqui não deu certo? Tá faltando a tecnologia, não tá faltando nenhum processo, uma comunicação, um melhor conteúdo, enfim. Aí você vai colocando isso e vai olhando para o outro e não para mim. O que é o nosso principal? O que é o nosso core? A nossa essência é a educação. Tudo que tem a prestação de serviço, tudo que tem a ver com coisas que vão agregar na questão da educação, eu busco e eu coloco. Eu busco e eu vou criando meu quebra-cabeça. Existem tantas informações disponíveis, como que você conecta essas informações numa série de dados? Me preocupa muito quando numa instituição de ensino as coisas estão fragmentadas, né? E você tem que ficar puxando dados, né? Você tem que conectar tudo, né? Você tem que ter uma inteligência de análise de dados, né? De Big Data. Isso pode melhorar muito a performance administrativa e acadêmica da instituição. A academia vai continuar existindo se ela for melhor gestionada, da gestão. A gestão supõe análise de dados. Não basta eu gerar dados, eu tenho que conectar os dados. Todos precisam ser empoderados, todos que tomam as decisões precisam ser empoderados com os dados. Aí eu me sinto participante. As pessoas participam de um projeto quando elas se sentem empoderadas. Empodere as pessoas. Você tem
necessidades diferentes, tem dados que estão ali no dia a dia da operação que são críticos, falando especificamente de captação. Esse negócio no digital pode cair dentro de um oceano de indicadores, né? E que são fundamentais se postos sobre o prisma correto para que você chegue numa decisão mais assertiva. E tem aqueles que são mais estratégicos, né? Da mudança de perfil de oferta e da necessidade de adaptação das marcas mais tradicionais a esse modelo de ensino. É notório que a gente precisa entender, será que a marca que eu tenho aqui, ela continua comunicando os valores? Então, estudos que entendam o valor de marca, o como posicionar preço, como que eu olho para o meu aluno e entendo as variações que ele tem em perfil e na maneira de ele escolher uma instituição. Isso é crítico e deve nortear o planejamento de longo prazo das instituições, sem dúvida alguma. Uma boa experiência de aprendizagem passa por um profundo conhecimento de quem é o teu aluno, passa por uma solução de tecnologia que te permita entregar aquilo que você está falando e por formatos variados, né? Então essa ideia de conteúdo próprio mais curadoria, né, de ecossistema de soluções, eu acho que é algo muito, muito legal e muito presente hoje em dia. E aí, obviamente, que o professor tem que ser um grande maestro, um grande articulador de tudo isso, até para que ele tenha um primeiro desenho e possa ir moldando esse desenho conforme as respostas dos alunos. A única certeza que a gente tem é que não vai terminar como começou. O aluno é um ser humano só, né, que tem as suas emoções, tem as suas relações, então ele se relaciona com aquela marca no todo, não é fragmentado. Não dá para a experiência de aprendizagem, na hora que ele está consumindo conteúdo educacional, ser incrível e a experiência administrativa dele ser um lixo. Né? Assim, não dá para ele ser horrível para ele pagar o boleto, ele tem um monte de problema operacional que ele não acha de suas coisas, mas o vídeo que ele consumiu da aula era legal. E um país como o nosso, né, que tem muito para crescer no ensino superior, ele tem que ter mais de modelos de educação, mais modelos de formação, né? Como diversificar mais? Eu acredito através da cooperação. As menores, as médias, elas podem, através das redes de cooperação, né, criarem mais sinergias. Enfrentarem, eu estou fazendo isso não é para enfrentar uma gigante, eu estou fazendo isso para manter a minha sustentabilidade. Eu estou fazendo isso para manter a minha identidade institucional. Isso me faz mais forte. Se as instituições cooperarem mais, né, quem não está nos grupos, elas terão vida longa. No fundo, a instituição de ensino ela precisa aplicar aquilo que ela ensina nos MBAs, por exemplo, né, de que são as empresas mais ágeis, são as empresas mais adaptáveis, aquelas que vão vencer. A instituição de ensino precisa também incorporar esses valores, né? Então, incorporar esses valores da agilidade, incorporar essas metodologias que ajudam a repensar a oferta, repensar o produto educacional, né, olhando para o seu público-alvo, olhando para os ciclos de mercado, mas fazer isso de maneira simples e rápida. Esses ciclos longos das instituições de ensino, se por um lado prejudicam ela, né, nessa agilidade, né, de não ter ali uma resposta em time para o mercado, protege a instituição de ensino de falar de modismos, de incorporar modismos, né, na sua oferta. No entanto, existem metodologias que ajudam a gente a sair de um ciclo de 2 anos e ir para um ciclo de 2 meses, né, no repensar da oferta, repensar das metodologias, no repensar ali da relação professor-aluno, repensar a relação da instituição de ensino com o mercado de trabalho, por exemplo. Tem uma pesquisa da Educa, foi do ano passado, assim, acho que muita gente cita ela, mas eu gosto de trazer que foi perguntado para os gestores universitários. Foi perguntado para mim, né, porque eu era gestor universitário. Tu acha que tu prepara bem o teu aluno para o mercado de trabalho? 70% disseram que sim. E aí quando tu pergunta para os empresários que contratam, apenas 30% disseram que os alunos vinham preparados. Então, a gente tem aqui um abismo, né, entre o que a academia pensa e o que o mercado pensa. Essa juventude, ela tem uma alta ansiedade, são muito ansiosos. Por quê? Porque eles clicam num botão e aparece. Então eles querem resolver os seus problemas, às vezes nesse formato também, clicar um botão e resolver. Não é assim. Então aí entra a experiência de um professor, de uma pessoa, explicando para elas algumas situações. Se as instituições de ensino não conseguirem quebrar esse modelo regulatório do Brasil, elas vão acabar. Porque a educação não acaba. O que vai acabar é o sistema. Porque é muito simples. Não dá mais. Não dá mais para ter currículo. Não dá para
7, 8 sábios sentarem em Brasília e dizerem o que eu vou ensinar para o enfermeiro. Não é possível, isso não vai existir. Então não tem jeito, porque a educação não é do Brasil, é do mundo. Então eu acho que a grande mudança que essa pandemia traz é de comportamento social e promover que as instituições de ensino, os educadores e até as novas startups e edutechs, entre outros, comecem a criar um novo ambiente de aprendizagem onde o indivíduo possa desenvolver sua competência teórica, mas acima de tudo fazer experimentação. E a tecnologia ela precisa ser bem usada como meio, não como fim. Então, assim, a tecnologia ela nos permite uma série de formas de aprendizagem que, enfim, né, que o mundo físico não viabiliza. Seja troca de experiência, fóruns, simulações, imersões em realidades virtuais, laboratórios, mexer em coisas que podem ser perigosas, nos colocar em contato com pessoas em diversas realidades, em tempos, né, diferentes e tal. E ela precisa ser bem aproveitada e bem usufruída, e isso precisa ser usado pelas universidades. Eu preciso fazer com que esse acesso aconteça de uma maneira simples e rápida, usando a tecnologia como meio. Eu preciso dar um acesso financeiro, quando a gente fala que a educação pública não dá para atender todo mundo, então a gente tem que usar a privada mesmo. E esse acesso financeiro, ele passa também por como que eu consigo fazer uma coisa mais padronizada, depois customizando, e como que eu consigo ter esse olhar para abrir a cabeça das pessoas. A gente não pode dizer que isso aqui deu e a perene é parado, mas trazer essa tradição do conhecimento, esse respeito pelo conhecimento que foi criado, essa preocupação com a consistência, com a referência, com as evidências científicas, isso é muito importante. E se a gente junta isso com tecnologia de ponta, com mindset aberto, com essa ideia de que todo dia a gente se reinventa, que a gente está constantemente aprendendo e que cabe às novas gerações resolverem os novos problemas que vão se apresentar todo dia, muito legal. Pero una vez ya me he convencido de que es necesario el cambio del sistema, debo entender que yo debo ser agente de este cambio. Porque yo puedo decir que cambien, pero que cambien, sí, el cambio debe ser, pero que cambien los otros. Y una vez me he convencido, entonces diré, bueno, pero ahora que me den los medios para poder realizar este cambio. Porque estoy convencido de que debe producirse el cambio. Creo que yo debo ser protagonista de este cambio. Segundo paso. Tercera fase, pero yo no lo sé hacer. Por lo tanto, me tenéis que dar medios. ¿Cómo se enseñan los proyectos? ¿Cómo funciona este proyecto, esta forma de enseñar nueva? Quiero verla y que me ayuden a hacerla. Y una vez tengo esto, seguramente el cambio será posible. Por que um currículo precisa ser dividido em disciplinas que são fragmentadas, que são estanques, que atrapalham, na verdade, a aplicabilidade? Então, por que eu não tiro as disciplinas do meu currículo? Por que eu não abro o meu currículo para ser flexível, para eu decidir o que vai ser lá no próximo semestre, quando chegar o próximo semestre? Por que eu não trabalho uma estrutura formativa, trabalhando o que tem de melhor nos elementos virtuais e presenciais? Por que não a gente não abrirmos mão e revermos isso de forma mais ostensiva dentro do contexto formativo dos nossos estudantes hoje?